Boa noite a todos. Começa agora mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje vamos falar dos subsídios aos combustíveis. É um assunto que há muito que se arrasta, sendo que de um lado estão aqueles que dizem sim à eliminação dos subsídios e do outro estão os que dizem não, que os subsídios não devem continuar. Há ainda aqueles que dizem nim, ou seja, divididos entre o sim e o não. O que este grupo dos divididos defende é a eliminação gradual da subvenção do preço dos combustíveis. Esse tema voltou à discussão pública esta semana, tendo forçado inclusive a uma reação da Sonangol, dizendo que esta discussão não tinha fundamento e que o preço, quer do gasóleo como da gasolina, não irão subir. Na verdade, quer a reação da Sonangol como a discussão do assunto pela sociedade surgem na sequência do Decreto Presidencial 283/20 de 27 de outubro, que determina um novo modelo dos preços dos produtos derivados do petróleo bruto e do gás natural. Este decreto foi tornado público na passada sexta-feira e a interpretação que se fez é de que, através do mesmo, estavam criadas as condições para uma subida imediata do preço dos combustíveis. Foi o suficiente para que, como num toque de mágica, assistíssemos a autênticas corridas a alta velocidade aos postos de abastecimento, dando inclusive a ideia de alguma crise no abastecimento de combustível no país. António Stott é o meu convidado, ele é economista. Obrigado, boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. O que eu te pergunto é: o que é que na prática representa este decreto? Até que ponto é que é legítimo este entendimento de que haverá uma subida do preço dos combustíveis? Boa noite, Curso. Boa noite, telespectadores e internautas. Na verdade, Curso, nós, enquanto analistas, nos baseamos na informação de órgãos credíveis e, se for um órgão que produz esta informação, melhor. O que o decreto diz, na verdade, é que os preços dos combustíveis vão ter um novo modelo, que é um mecanismo de ajustamento flexível, e que isto vai ser implementado quer pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo. O que é que essa flexibilidade quer dizer? A flexibilidade quer dizer, por exemplo, o decreto diz, e vamos ver lá à frente, diz que os preços passarão a ter uma atualização mensal, que vai-se fazer uma análise periódica da estrutura de custo das empresas que dedicam-se à importação, distribuição, comercialização deste produto, e também diz que o preço será uniforme todo o país. Na verdade, vamos ver um pouco mais lá à frente, temos algum detalhe sobre o decreto. Temos o primeiro slide. Nós trazemos aqui o primeiro slide, primeiro para esclarecer o telespectador, que nós estamos a falar aqui do subsídio ou da transferência que o Estado faz unilateralmente para as famílias, que é o caso do Quenda. Nem estamos a falar do Quenda, exatamente. Nem estamos a falar também dos subsídios ou das transferências que o Estado faz, por exemplo, para as empresas de telecomunicação pública, da comunicação social pública, ou para a Prodel, porque aqueles são subsídios operacionais. O que nós estamos a falar são os subsídios ao preço, ou seja, qualquer forma de intervenção do Estado, de tal modo que um agente privado ou público forneça um bem ou um serviço a um custo inferior ao custo real. E temos exemplos concretos, nós trazemos aqui dois. Existem os impostos que são explícitos, ou seja, aqueles que o Estado assume publicamente de forma... Estamos com um pequeno problema no som do António Stott. Vamos apenas rapidamente tentar corrigir este problema para daqui a pouco nós voltarmos à conversa. Lembrar-lhe que estamos a falar dos subsídios ao preço dos combustíveis, que é, como disse há pouco, um assunto que tem provocado imensa discussão. Há duas vertentes, umas que defendem que estes subsídios que sejam cortados já e outros que defendem que não. Presumimos que já está ultrapassado o problema, dando então a possibilidade de António Stott poder prosseguir com a explicação que nos estava a fazer. Sim, eu ia dizendo que existem dois tipos de subsídios. Aqui, subsídios ao preço, ou seja, aquele que o Estado assume claramente que vai comparticipar no preço de determinado bem. E trouxemos aqui o exemplo da Conta Geral do Estado, 2019, diz que os subsídios aos preços foram de 96 milhões de dólares, dos quais 85 milhões foram a empresa de eletricidade, o setor da eletricidade. Aqui estamos a falar na comparticipação da tarifa da energia. O beneficiário final foi a ENDE. Estamos a falar que houve também aqui 6 milhões
para o setor de transporte rodoviário. Estamos a falar da TUR, da TQ, da SGO e da Macon, receberam em termos de subsídios para o transporte. Estamos aqui o subsídio ao transporte aéreo, aqui estamos a falar da Rota Cabinda, cujo bilhete também é subvencionado pelo Estado. O beneficiário final é a TAG e o subsídio foi na ordem de 3 milhões e 800 milhões foram subsídios aqui ao Porto de Cabinda. Ou seja, a questão dos subsídios é algo real e o Estado assume claramente que subsidia alguns dos preços. Lembrando que, falar de subsídios, estamos a dizer que por via deste mecanismo, estas empresas deixam de cobrar o valor de mercado. Portanto, passam a cobrar a menos e a parte que falta remanescente é coberta pelo Estado. Exatamente, Cúcio. Na verdade é isto que tem acontecido. Mas também a outra forma do Estado subsidiar as atividades ou o preço é uma forma implícita, ou seja, o Estado não assume publicamente, de forma transparente, que vai intervir ou vai comparticipar no preço. E o exemplo que eu trago aqui dos subsídios subentendido tem a ver com a taxa de câmbio. Se repararmos, em 2016, 2017, a taxa de câmbio manteve-se fixa em torno de 165 kwanzas por dólar. Na verdade, que o Estado estava a dizer, olha, qualquer aquisição de um bem importado em dólares, eu estou a comparticipar com algum montante à parte. É um exemplo de um subsídio implícito, que todos nós nos beneficiamos, mas não temos essa sensibilidade que o Estado, na altura, estava a subsidiar de forma implícita o preço do dólar, que é uma matéria-prima, um produto como qualquer outro. Por outro lado, o Estado também tem subsidiado de forma implícita a gasolina e o gasóleo, e segundo a informação disponibilizada pela Sociedade Nacional de Combustível, em 2019 foram cerca de 898 milhões. É desse tipo de subsídios que nós hoje vamos falar, subsídio da gasolina e do gasóleo. Exatamente, que é praticamente por via deles que a economia do país em parte se move. Agora nós temos aqui um quadro histórico do que é que nós já tivemos em termos de legislação que altera os preços dos combustíveis. Sim, na verdade, conforme o curso disse, os subsídios aos preços dos combustíveis não é algo novo, não é algo recente, vem desde 1983, que foi fixado os preços dos principais produtos nessa altura, e nós aqui apresentamos uma pedalada fiscal, mas ao longo destes períodos houve outras intervenções. Por exemplo, entre 1983 e 1996, houve em 1989 e 90 o CEF, que é o Saneamento Econômico Financeiro, exatamente, na qual já tínhamos notas avulsas a recomendar a eliminação do subsídio. Em 1999, eliminou-se aqui os subsídios da aviação, estamos a falar do JET. Em 2011, sim, aqui de facto eu acho que este é o período de ouro, porque em 2011 definiu-se a política e a estratégia de segurança energética nacional. E eu digo que é o ano de ouro porque esta política previa a eliminação sustentável do subsídio aos combustíveis. Previa que tinha que se construir refinaria para aumentar a capacidade de produção, previa que devíamos separar o setor da energia em 3 setores, nós estamos a falar da Prodel, da RNT e da ENDE, essa estratégia que definiu isto, porque previa a liberalização da produção e a liberalização também da comercialização de energia. Por outro lado, previa também aqui a construção de sistemas isolados de geração de energia eólica, mini-hídricas e também solar, ou seja, era a linha orientadora para a eliminação sustentável e definitiva dos subsídios. Mas em 2012 tivemos aqui a lei que determinava como é que devia ser calculado os preços dos combustíveis em Angola. Em 2014 liberalizamos os produtos pesados, nomeadamente dentre os quais o asfalto. Em 2015 liberalizamos a gasolina e o gasóleo, a gasolina em abril e o gasóleo em dezembro, e em 2020, eu acho que isso é que trouxe-nos aqui hoje, tem a ver com o decreto que modifica, na verdade, o decreto de 2020 modifica o decreto de 2012, trazendo mais dinamismo e flexibilidade. Exatamente. Nós vamos alterar o slide, mas deixa-me só dizer que quer em 2014 como em 2015, os diplomas legais, os decretos executivos faziam referência à liberalização, mas o que nós tivemos na prática foi os preços serem alterados, mas fixados administrativamente. Portanto, não houve, ao contrário do que previam, a tal liberalização. Houve em parte. Exatamente, mas vamos rapidamente mudar de slide. Vou pedir ao Xisto Benedito para que passemos à frente.
É contigo agora. Este é o decreto presidencial que recentemente foi publicado, de 27 de outubro. O que diz o decreto, tiramos aqui as questões mais pertinentes, tem a ver com o preço do petróleo entregue às refinarias. O decreto de 2012 dizia que o preço do petróleo entregue às refinarias seria o preço fixado de referência orçamental, fixado no Orçamento Geral do Estado, ou o preço da taxa do decreto em si que o Ministério das Finanças devia publicar. Por outro lado, a taxa de câmbio que o decreto de 2012 previa era uma taxa de câmbio fixa administrativamente pelo Ministério das Finanças através de um decreto executivo. Hoje, o novo decreto de 2020 diz que não. A taxa de câmbio de referência para petróleo entregue à refinaria vai ser a média de venda do BNA do mês anterior. Ou seja, vamos supor que eu sou a total... Se tivesse a ser aplicada agora, no mês de novembro, é a taxa média do mês de outubro. Do mês de outubro. Exatamente. E o preço de referência de exportação, ou seja, o petróleo está em torno de 40 dólares por barril, era 40 dólares por barril aplicado na taxa do mês de outubro. Já o decreto anterior dizia que era o preço de referência orçamental e uma taxa de câmbio administrativa. Essa referência de mercado é também que vale no... E também trazemos aqui uma novidade, que é o preço de referência internacional. O decreto anterior dizia que era o preço ex-refinaria, ou seja, o preço à porta da refinaria. Este decreto já diz que não, vamos olhar para o mercado internacional, ver qual é o preço do mercado internacional e depois vamos aplicar aqui as margens de comercialização por cada setor de atividade ou por cada segmento. Por outro lado, também traz aqui a questão das margens. As margens eram fixadas por decreto e ponto final. O que este novo decreto diz que não. O Ministério das Finanças, em colaboração com o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo, vão olhar para a estrutura de custos das empresas periodicamente e atualizar as margens em função das condições concretas em que encontrarem. O preço será uniforme em todo o território nacional, isso também permanece porque o anterior garantia isso. A novidade também tem a ver com o facto do preço ser atualizado mensalmente, ou seja, o novo decreto prevê que o preço seja atualizado mensalmente. Ou seja, vamos ter um preço em janeiro que não vai ser necessariamente o mesmo de fevereiro e assim sucessivamente. Exatamente. E depois, aqui o Estado já assume a subvenção. Ou seja, o Estado está a dizer que quando o preço de mercado, o preço de venda público for inferior ao preço real que as empresas vão suportar, então é automaticamente classificado de subvenção e deixa de ser subvenção implícita. Passa a ser classificado automaticamente como subvenção. O que não acontecia anteriormente. Anteriormente nós tínhamos que classificar como subvenção implícita porque não havia nenhum decreto legal, um fundamento legal para classificar como subvenção. Mas depois o Estado diz também no decreto que garante essa subvenção. Sim, vai garantir a subvenção. Ele assumir automaticamente a subvenção, garante. Mas, na verdade, faltou aqui um outro aspecto, que é o Estado, independentemente do funcionamento ser este, a fixação e a divulgação do preço ainda carece da aprovação do Ministério das Finanças e concertado com o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo. Que é, na prática, o que falta para que possamos ter a alteração do preço, sendo que não se sabe quando. Exatamente. Não, isto que eu estava a dizer, Augusto, é que o preço, nós estamos num regime de preços livres, preços produtos. O que acontece é que, bastando verificar uma alteração de 5% nos principais determinantes, que é a taxa de câmbio ou o preço de referência, as empresas devem submeter ao Ministério das Finanças a nova tabela de preços. O que é que acontece? Eventualmente, aqui o Ministério das Finanças não tem aprovado as novas tabelas. Ou seja, é livre enquanto eu autorizar. Ou seja, os preços são livres desde que o governo autoriza. Na verdade, o que deve estar a acontecer agora é que não há autorização por parte do Ministério das Finanças para a atualização do preço. Muito rapidamente, porque temos que fazer já o primeiro intervalo. Era para dizer que os preços, a taxa de câmbio de referência do decreto 706 de 2015 dizia que a taxa de câmbio de referência era de 155 asas por dólar. O preço do barril aqui seria 30 dólares. Exatamente, 39,98. Temos aqui um pequeno erro. E depois, atualmente, até 2020 até outubro, a taxa passou para 560 e o preço para 41. Na verdade, nós verificamos aqui uma variação de 260%
5%, que é superior aos 5%, que era a condição necessária e suficiente para atualizar os preços, mas olhamos que houve uma variação de 2% no nível no preço do barril do petróleo. Isto dá-nos aqui uma informação muito importante, que é o que tem determinado o aumento do preço do barril do petróleo e a subvenção, por conseguinte, não são elementos internos do mercado petrolífero, da procura e oferta de derivados, nem da matéria-prima, porque a variação é de 2% inferior aos 5%. É um fator externo que é a taxa de câmbio. Ou seja, aqui também conseguimos apelar ou consciencializar os telespectadores de que qualquer ato nosso, uma decisão nossa, seja ela muito macro, por exemplo, como a contratação de serviços de consultoria, levará a uma procura de dólares e uma desvalorização do Kwanza. Quando nós compramos uma maçã importada em detrimento de uma maçã nacional, o que é que nós estamos a fazer? Estamos indiretamente a pressionar o Kwanza, a desvalorização do Kwanza, estamos a contribuir para o aumento do preço do combustível, ou seja, faz sentido o discurso do Executivo no sentido do aumento da produção nacional. Vamos continuar na segunda parte, sendo que por agora, como disse há pouco, vamos fazer um curto intervalo para voltarmos dentro de instantes para continuarmos com este tema que tem a ver com os subsídios aos combustíveis. É um até já. Boa noite, estamos de volta. Vamos continuar então a fazer a análise ao subsídio dos combustíveis, que é o tema que trazemos hoje. O meu convidado é o António Stota, é economista. Agora que o slide que vamos ver agora, vamos mostrar-nos o histórico que fomos tendo ao longo dos tempos das alterações ao preço dos combustíveis, começando a partir de 2014, é isso? Sim, 2014 é para dizer que a partir de 2014 houve uma intenção de pelo menos converger o preço local com o preço internacional, ou seja, o objetivo era atingir pelo menos $1 por litro de gasolina. E de 2014 para 2015, se repararmos, houve aqui um aumento do preço do gasóleo de 60 para 75, que era referente a cerca de 25%, e tivemos outro aumento de 75 para 135, que é o que encontramos hoje no preço do mercado. Pronto, essa atualização foi feita em 2015 e vigora até a data. E depois temos também aqui um aumento do preço da gasolina de 90 para
115 e de 115 para 160. Ou seja, aqui nós vimos que houve pelo menos a tendência do executivo na altura de convergir o preço com o preço internacional. Estávamos a dizer que em 2015 o preço da gasolina era o equivalente a $1 norte-americano, que era em média a referência da região. Exatamente. Há aqui um fenómeno que nós vamos poder ver já no slide a seguir, que eu vou pedir ao Xisto Benedito que nos mostre, porque fica-se um pouco com a ideia, porque tu falas agora do preço de referência internacionalmente, fica-se com a ideia que nós, pelo facto de sermos um país produtor, não devemos ter essas oscilações do preço dos combustíveis. Sim. Há quem mesmo diz que o nosso preço é alto. Mas a prática mostra exatamente o contrário. Não, a prática mostra que o nosso preço não é alto. Por quê? Porque nós estamos a falar aqui, sobretudo, já falamos que tem a ver com a desvalorização cambial. O que nós temos aqui é que em 2016, Angola não tinha o preço mais baixo da região da SADC, nem o mais alto. Tinha um preço que encontrava-se praticamente na média, não é? Estávamos a falar de 35 kwanzas por litro de gasolina, de gasóleo e 60 kwanzas por litro de gasolina. Hoje, em 2020, e segundo os dados divulgados pela Global Petrol Price. Diz-nos que Angola tem os preços mais baixos da região, ou seja, é preferível até comprar combustível em Angola e vender nos países da região, porque os preços estão altamente subvencionados. Nós, na prática, temos aqui um pouco a resposta para o fenómeno do contrabando de combustível que nós temos assistido. Portanto, se nós efetivamente fizermos a atualização tal como se prevê, deveremos ficar muito perto do preço que é praticado atualmente na RDC. Sim, na verdade sim, porque se nós aumentarmos o preço vamos estar próximo da RDC, mas também eu não gosto muito desta posição sobre o contrabando. Por quê? Porque dizermos que vamos alterar o preço só por causa do contrabando, por exemplo, se nós estivéssemos a produzir localmente, era normal e aceitável se fosse o preço do mercado, temos o preço inferior ao preço da região. Mas também estaríamos a dizer que os nossos órgãos de defesa e segurança não têm conseguido controlar o contrabando em Angola. Eu acho que não devia ser este o racional para o aumento dos preços dos combustíveis. Ou seja, basta a fronteira certamente que também dificulta o trabalho. Dificulta que se faça esse controle. Eu vou pedir exatamente para que o Xisto Benedito nos mostre o slide que se segue, porque temos efetivamente a variação do preço cada a liberalização que o decreto neste momento prevê. Exatamente. Nós usamos aqui as margens do decreto de 2015, o 706. Usamos aquelas margens porque é a única informação oficial e credível que temos para estimar o preço. Naturalmente, não conhecemos a estrutura do custo das empresas envolvidas nesse negócio, então tem sido um modelo até com um grau de eficácia muito grande. Ou seja, estamos a dizer que 65% da formação do preço deve ser a importação, ou seja, para os telespectadores perceberem, por cada litro vendido na bomba, nós temos que vender 2,5 litros para comprar 1 litro importado. Ou seja, o Estado praticamente está a subvencionar 1,5 litro por cada litro que nós adquirimos. Depois, nós temos aqui 18% que é referente à atividade logística, que vai representar 96% do preço da gasolina. Temos aqui a distribuição, que vai representar 36 kwanzas. A comercialização, que é 10%, representa 53%, 7 kwanzas representa 1%. Por isso, aqui, na verdade, temos que olhar que nem todos os países o preço da gasolina é superior ao preço do gasóleo. Exatamente. Por exemplo, há países aqui, mesmo nos Estados Unidos, há estados que, por causa do preço do imposto, o preço do gasóleo pode ser superior. O valor do imposto. O valor do imposto, sim, a alíquota do imposto, pode permitir que haja aqui um gap entre o valor do gasóleo e da gasolina, para além de outros fatores que têm a ver com a sazonalidade, a procura em si, a dinâmica do próprio mercado. Ok. Na prática, e já para os dois fenómenos, nós teríamos 547 kwanzas o litro de gasolina e 426 kwanzas o litro de gasóleo. Exato. Mas para dizer aos telespectadores que isso é a nossa estimativa. Exatamente. Na verdade, o número vai estar entre
500 a 600 e aí 410 a 450, 500. Por quê? Porque nós não temos, existem questões muito próprias, por exemplo, aqui na importação, que em função do volume podem fazer um desconto ou um prémio. Podemos aqui importar muito e o custo unitário, por exemplo, referente ao desembaraço aduaneiro ser diluído. Baixar ou seja, há questões muito próprias que nós não temos acesso a essa informação que vai fazer pode com que o impactar, preço seja um pouquinho sobre o preço. diferente. Não temos mais tempo, eu vou agradecer a tua presença nesta edição do Direto ao Ponto. António Stott, muito obrigado mais uma vez. Caro telespectador, está tudo dito por hoje. Nós voltamos a marcar presença na próxima semana em mais uma edição do Direto ao Ponto. Um obrigado e continuação de bom fim de semana.